E o programa Patrícia Gugel está hoje mais uma vez com a doutora Edmar. Tudo bom, doutora Edmar? Tudo bem, Patrícia. Hoje nós vamos dar continuidade nas nossas entrevistas, falando sobre o reganho de peso, o que todo mundo que emagrece teme e muito. Doutora Edmar, ajuda a gente aqui, o pessoal que está em casa, que quer saber como evitar esse reganho de peso, principalmente depois da cirurgia pós-bariátrica, de tantos cuidados que têm que serem tomados. O primeiro conceito que precisa ficar muito claro ao paciente é que ele é portador de uma doença crônica chamada obesidade. Mesmo ele fazendo uma cirurgia bariátrica, ele continua sendo portador de uma doença chamada obesidade mórbida. Acontece que a cirurgia bariátrica ela é um instrumento que vai ajudar esse paciente a reduzir o seu peso, porque ela diminui a ingesta, ela aumenta a saciedade e com isso o paciente consegue perder peso. Mas, uma vez que ele é portador de uma doença crônica, ele vai ter que cuidar dessa doença para o resto da vida. Eu acho que deve ser uma das piores doenças crônicas que a gente pode chamar, porque ela é conduzida pelo cérebro mesmo, né? Exatamente. Ela já é considerada pela Organização Mundial de Saúde uma epidemia. Tamanho número de pacientes obesos e com sobrepeso que a gente encontra em países desenvolvidos e em países em desenvolvimento também. E acho que cada vez mais as crianças vêm ficando muito obesas, né? Já vem da infância isso. Exatamente. Então, esse paciente, uma vez consciente de que ele é portador de uma doença crônica, ele vai ter que fazer o acompanhamento, o cuidado dessa doença para o resto da vida. O que é esse cuidado para o resto da vida? Ele vai ter que ter uma alimentação saudável, ele vai ter que ter uma atividade física regular e ele vai ter que ter um cuidado com essa ingesta, com essa atividade física, com o seu comportamento ao longo da sua vida. Senão, mesmo fazendo a cirurgia bariátrica, ele pode voltar a engordar. Hoje, as pesquisas já mostram que o menor peso que o paciente chega é em torno de 1 ano e meio a 2 anos de pós-operatória, quando ele atinge o menor peso. Depois disso, existe uma estabilização nesse peso e uma tendência a um pequeno reganho de peso. A palavra tendência me chama atenção. Isso é uma tendência que a pessoa tem a engordar? Já é da pessoa, do organismo dela isso? Por que isso acontece? Porque enquanto ele está no primeiro ano de pós-operatório, a sua ingesta, a sua alimentação, a sua nutrição tem uma quantidade de quilocalorias, uma quantidade calórica pequena ou menor. Com o passar do tempo, esse paciente vai naturalmente aumentando a quantidade de calorias na sua alimentação. Também pelo costume que já tinha, sempre teve de comer muito. Exato. E um outro detalhe, ele no primeiro ano que está mais motivado, ele faz a sua atividade física. A partir de 1 ano e meio, 2 anos, muitas vezes aquele paciente que deixa de fazer a sua atividade física, então ele vai ter uma ingesta calórica um pouquinho maior e ele não consome essa caloria que ele ingeriu. Então ele começa a fazer de novo depósitos dessa caloria e ele começa a ganhar peso. Acho que é mais ou menos aquela sensação, agora já emagreci, já estou bem, já passou muito tempo, eu posso voltar